Boa tarde. Eu estava aqui ainda há pouco rindo sozinho assistindo uns vídeos da internet de religiões. E nunca vi nesses tempos que nós estamos vivendo tantas pessoas preocupadas em falar mal da religião do outro, criar embates e polêmicas e debates sobre o pensamento de cada um, né? Mas o que mais me chateia e deixa triste é ver pessoas tentando destruir a Bíblia, né? Destruir Deus, destruir a fé, destruir Cristo, negar a existência disso que nós cremos. E foram pessoas que foram evangélicas, foram pessoas que foram cristãs e de repente desiludiram porque descobriram algo muito espetacular que elas acham que descobriram a maçã de ouro na Bíblia. Que são inverdades, que são mentiras, que são contradições, e por isso a palavra não deve ser levada a sério, e como o todo também não deve ser levado a sério, e então abandonaram a fé e começaram agora a ser instrumentos de Satanás para contestar a palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para essas pessoas que a França tentou destruir a Bíblia na Revolução Francesa, não conseguiu. Roma, com todo o imperialismo, tentou destruir os cristãos e a Bíblia não destruiu. Roma papal, na Idade Média, tentou reter a palavra para ela e tentou destruir os cristãos e a Bíblia não conseguiu. O mundo evangélico hoje tem mais de 40 mil religiões e aí Satanás conseguiu descobrir uma forma de destruir a palavra, que é justamente fazer com que cada um, no seu pensamento, no seu entendimento, forme um juízo de fé e anule a palavra de Deus como uma verdade absoluta, porque Deus é verdade absoluta. Então, se eu partir do pressuposto de que o meu entendimento é o verdadeiro e que o dos outros está errado, eu também já estou errado. Porque a verdade ela é muito maior do que o que a gente pensa, que a gente entende. E ela é muito progressiva, né? Ela é uma luz que se amplia dentro de uma escuridão até que a gente possa ver o que está lá no fundo do poço. Então, por mais de 60 anos, praticamente, eu estudo a palavra não estudo a palavra de Deus há 60 anos, mas há 60 anos que eu sou cristão. E já li a Bíblia por diversas vezes, não me traz ufanação sobre isso. Mas cada vez que eu leio, eu descubro coisas que a própria palavra me dá luz. Então, muitas vezes eu deixo de lado a interpretação ou o conhecimento que alguém me traz, ou eu aproveito esses conhecimentos que são trazidos, e eu não faço críticas a ele, mas eu vou na palavra de Deus até o Espírito Santo, de alguma forma, me mandar para outros versos, para que eu tenha uma contextualização maior e amplie o meu conhecimento sobre isso. Não diria que seja a verdade absoluta, né? Que a verdade absoluta é Deus. Mas a Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra de Deus é a verdade, ela tem que dar resposta para não deixar dúvidas sobre a verdade. A Bíblia também diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E esse é o problema. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me guiar e não confiar na minha inteligência, nas minhas capacidades de autointerpretação, de por um verso isolado eu fazer daquilo um cavalinho de Troia. Porque vai dar problema, né? Então, o verso que eu vi essa semana o cara contestando e criando debate, entrevistando as pessoas da rua e chacotando e ironizando da palavra de Deus. E isso tem ficado mais notório nesses dias que nós estamos vivendo. Tem aparecido muita gente como um instrumento de Satanás para fazer isso. Satanás está usando um novo método, desacreditar a palavra, né? Então vamos lá. Em Mateus 16, versículo 27 a 28, tem um texto que também está em outros evangelhos de forma diferente. As pessoas que copiaram a Bíblia, às vezes pelo seu entendimento daquele ponto, então eles fazem uma colocação a mais ou uma colocação a menos e às vezes o sentido muda. Porque quem transcreveu foram homens, né? Então, Mateus 27, 28 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso aqui está falando da volta de Jesus literal, né? Que está lá em Daniel 9, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, né? 16 a 17, está lá em Mateus 24 e Mateus também, capítulo 25, fala sobre a volta de Jesus visível, com anjos e glória e etc.
Mas, porém, esse verso que é o 28, ele não está nos outros evangelhos. Será que Mateus equivocou-se? O copista, né, que fez a tradução da Bíblia, entendeu que esse momento aqui que Jesus está falando no 28 seria a volta dele visivelmente, ou seria o real, o que está em Lucas 9, versículo 27, que é o mesmo texto. No capítulo 16, versículo 28, ele diz assim: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, se eu pegar esse texto aqui isolado, o que a Bíblia está dizendo é que dos apóstolos que estavam ali, alguns não iam morrer e ia ver a volta de Jesus voltando em glória com os anjos. Mas se eu pegar Lucas 9, versículo 23 a 27, é o mesmo texto que está lá. Porém, no 27 ele diz assim: em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram, é o mesmo, a mesma palavra que está lá, a mesma frase que está lá. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Já está diferente do de lá, porque não é vir o reino de Deus em glória e majestade, etc. Mas ver o reino de Deus ser estabelecido. E a gente entende que o reino desse mundo estava nas mãos de quem? Satanás. Basta ver Mateus 4, versículo 8, quando ele diz a Jesus: está vendo aqui todos os reinos da terra? Tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Então Satanás, pela conquista do Éden, quando ele venceu Adão e Eva, quando ele criou todo o transtorno e o pecado entrou no mundo, o reino passou a ser dele. Porque de direito ele conquistou isso. Ele venceu o representante que estava aqui, que era Adão e Eva. Então, Jesus, quando ele veio para tomar esse reino das mãos do inimigo. Ele veio para estabelecer o seu reino a partir da cruz, com a sua morte e principalmente a sua ressurreição, dando fim ao reino das mãos do inimigo, dizendo: agora eu tenho a chave da morte, agora eu tenho a chave da vida, agora esse reino me pertence, porque por direito eu conquistei e eu tomei isso para o meu Deus. Em outros versos aqui eu vou citar isso como está lá, dizendo isso que eu estou falando. Então a gente entende que o mais correto é o que está em Lucas, né, 8, versículo 9, versículo 27, que vejam o reino de Deus. E o reino de Deus é esse que nós estamos falando. Os apóstolos estavam com Jesus, estavam tendo a palavra de Deus dizendo que eles iam ver o reino de Deus ser estabelecido. Porque eles iam ver o Jesus que era a promessa, que era o Messias, que foi prometido antes da fundação do mundo, 1 Timóteo 1, versículo 9. O Cordeiro que foi morto também antes da fundação do mundo, Apocalipse fala sobre isso. Então, que ele estabeleceria o seu reino, né, aqui na terra, ou começaria o seu reino aqui na terra, a partir da ressurreição, porque ele tomou as chaves da morte de Satanás, e agora o homem não estava mais fadado a ser destruído para a eternidade, mas agora ele tinha o sonho da eternidade. Então, quando Jesus pega esse reino, falando desse reino, lá em Mateus 13, ele começa a dizer sobre o reino de Deus algumas coisas que é mais ou menos aquilo que em Lucas 9, versículo 2, ele diz: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O reino começa a ser sentido ou presenciado pelos apóstolos quando Jesus começa o seu ministério e ele morre e ele ressuscita e ele diz: o reino agora é nosso, o reino agora é de Deus. Então os apóstolos iriam presenciar isso e não Jesus vindo em glória, como está lá em Mateus 16, 27 a 28, né? É só uma questão de que nenhum outro texto de outro evangelho fala daquele jeito que Mateus falou. Então pode ter sido uma falha do copista, porque a função aqui é mostrar o reino de Deus começando, que eles viriam o reino de Deus sendo estabelecido. Então ele enviou as pessoas para pregar o reino dele, e ele disse:
uma vez quando perguntaram a Jesus sobre o reino, ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. A esperança que vocês têm, a confiança que vocês têm de que isso que foi feito aqui leva vocês à redenção, ao prêmio da ressurreição, da volta de Jesus, da eternidade, isso já está garantido. Então o reino nasce dentro de vocês, vai ser implantado dentro de vocês. Então quando eu olho para Mateus 13, versículo 44, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Não está falando do reino eterno, mas está falando de alguma coisa que trazia essa esperança, essa renovação, essa salvação. E que quando ele descobriu, ele vislumbrou o futuro. E ele fez de tudo e escondeu isso, né, na sua alma, como alento ou guardou para essa esperança vindoura. Quando ele diz no 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Então, quando ele encontrou Cristo, ele abandonou tudo. As pérolas que eram preciosas e as coisas que eram do mundo e as coisas que eram vaidade foram trocadas pelaquilo que era a excelência, que é Jesus. Então ele está falando do reino que também começa aqui, essa transformação, essa mudança, esse enxergamento de um reino maior. No 47 ele diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão separando os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, quando eu pego o reino do céu é semelhante a uma rede que foi lançada, o evangelho foi lançado, né, para pescar dessa forma simbólica todos os seres humanos, oportunizar a salvação para todos os seres humanos. Não está falando do reino eterno, mas de um reino que começa aqui e é preparação para o eterno. E essa salvação foi expansiva, ou esse reino foi jogado, ou foi dado para todas as pessoas, oportunizado para todas as pessoas que creem naquele Cristo que morreu e ressuscitou e trouxe essa esperança, essa novidade de vida. Então, foi oportunizado e alguns rejeitaram, que é os peixes ruins, e o outro aceitaram, que são os peixes bons, simbolicamente seres humanos bons e ruins. E que os anjos, nos finais dos tempos, farão a separação e os que são maus vão ser destruídos. Então o reino de Deus começa nessa história desse evangelho que salva e que os apóstolos presenciaram e vivenciaram esse reino, porque ele se concretiza naquilo que era a promessa, a morte e a ressurreição de Jesus. Então eles não morreram antes de ver isso. Era isso que estava falando. Até mesmo porque lá em Lucas 9:27, que eu acabei de ler, vai levar você para outros pensamentos que estão, por exemplo, Lucas 13, versículo 6 a 9. Lucas 13, versículo 6 a 9. Jesus fala uma história de uma vinha, que ele plantou uma vinha e colocou no meio dele, né, uma figueira, e ele foi procurar fruto e não encontrou, e aí ele ia amaldiçoar a figueira, mandar cortar, e aí alguém diz que, a gente entende que é Jesus: calma, dá mais uma oportunidade, dá mais um tempo. Então o evangelho do reino é esse, é isso que está dizendo para o mundo. Eu já poderia ter vindo, eu já poderia ter resolvido esse problema, mas calma, eu estou dando um tempo, porque eu estou esperando que a minha vinha produza ainda mais frutos, porque a rede foi lançada e certamente vai pegar muitos peixes bons, pode vir peixes ruins, mas eu vou ter uma grande quantidade na minha colheita, né? Na minha pesca. Então, quando eu pego Mateus 4, versículo 8, ele diz que Satanás era o príncipe desse mundo, porque ele dominava, ofereceu a Jesus esse reino. E outro canto diz que Satanás era o príncipe desse mundo. Lá em Atos 5, vai falar que Deus constituiu Cristo como príncipe, né, deste mundo. Então ele toma o reino para as mãos de Deus. Então, os apóstolos presenciaram essa tomada do reino com a morte e a ressurreição de Jesus.
Tem também em Lucas 9, versículo 2, a ordem para pregar o reino aqui. Apocalipse 5, versículo 9, é aquilo que no começo eu questionei, que eu disse que ia dar uma luz maior. No 5, versículo 9, ele diz, os anciãos dizem assim, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, a morte de Jesus. Porque foste morto, e com o teu sangue, morte e ressurreição de Jesus está aí presente, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituísse reino, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É isso que estava falando, o reino foi implantado, ou começou com a existência do Cristo que morre, ressuscita e toma de Satanás o reino. Os apóstolos presenciaram isso. Então é aquilo que está em Lucas, que repete o que está em Mateus, com um pouquinho apenas da falha do vir em glória com os anjos e etc. Então precisamos entender que não é a Bíblia que está errada, mas às vezes uma falha de transcrição pode pôr em dúvida determinadas coisas, mas se você pegar o todo, as verdades vão se juntarem e vão dar uma resposta plausível para aquilo que você vai defender. Se você não quiser, também vai ter menos versos também para contradizer e levar você para a perdição. Lá em Apocalipse 11, versículo 15, 11, versículo 15, diz assim, ó, o sétimo anjo, já é a última fase, perto da volta de Jesus, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino se tornou de nosso Senhor e Cristo, já se tornou, já é. Porque o reino eterno é apenas uma extensão desse reino que começou aqui. Só que sem maldade, sem pecado, sem tristeza, sem angústia, né? É por aí que a gente entende. Lá em, deixa eu ver se aqui Lucas 17, 20. Deixa eu ver se é esse verso aqui. Tem outra palavra também. 17, 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Bom, a Bíblia se contradiz também. O reino de Deus não vai vir com aparência, não é real. Então, se eu pegar isso aqui da forma que está o texto, a Bíblia se contradiz. O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Aquele que era o rei e estava entre nós. Então ele já tinha iniciado o reino dele, que é a missão de levar as pessoas para um reino maior, que é o reino eterno. Mas já estava prometido para aqueles que acreditassem nisso e aceitassem a vida eterna, o reino eterno. Então os apóstolos presenciaram isso. Então é muito fácil entender a Bíblia quando a gente contextualiza, quando a gente pega texto do mesmo contexto em toda a Bíblia. Para reforçar isso aqui, eu poderia pegar textos do Velho Testamento, podia pegar textos da Epístola de Paulo para reforçar, mas não preciso me delongar sobre isso. Eu acho que já ficou entendido. Então, para um bom entendedor, acho que basta, né? Romanos 8, versículo 1, prova que esse reino foi estabelecido, porque ele diz assim, ó, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado pelos nossos pecados e perdoado nossos pecados, tivesse vencido, nós estávamos condenados eternamente a viver nesse reino de Satanás. Então nós somos libertos pela morte de Cristo. Então é só uma questão de assistir mais aulas de português e saber fazer interpretação de texto. E ver também que os textos são passíveis de erros ortográficos, de cópia, de transcrição um pouco diferente, mas quando a gente junta os textos aí, fica claro que realmente é a verdade dentro da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê luz, que o Espírito Santo te guie
as ambições maiores que é o céu. Não dê ouvido a esses pensamentos bestiais que existem por aí, porque muitos falsos profetas, muitas pessoas irão surgir para deturpar, enganar, não só a eles, mas a todos que eles puderem levar para o reino de Satanás. Fica com Deus.